Voltamos! Voltamos! Tamo aí? Cara, que dor de cabeça pra sortear, cara. Deixa o pessoal entrar aí pra explicar pro pessoal. Meu Deus do céu, que isso? Que dor de cabeça pra sortear. E aí, galera? Amigos do coração, siga o Instagram dessa rapaziada aí, que ajuda bastante uma galera. Beleza? Gostaram da live do Elias? Bacana, né? Tá nos stories, daqui a pouco tá no YouTube. Beleza? E é isso. Ai, ai. Hoje temos mais uma ainda. Temos o Carlos Alberto às 20 horas. Tranquilo? Vamos que vamos? Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. Galera, o sorteio foi realizado, tá? Já tá no feed aí. Deu uma trabalheira absurda. Tatu, te amo, moleque. Não rodava por nada. Por nada. Fala, Paulo, tudo bem? Um abraço à família aí. Bravo, cara, bravo. Pô, foi muito difícil, cara. O Instagram, o aplicativo não rodava. Sacou? Foi incrível, foi muito chato, muito ruim. Muito ruim de fazer. Muito ruim. Dor de cabeça absurda. Demoramos horas para rodar aqui o negócio. Tentei vários aplicativos e nada andava, nada. Até que em um demorou, sei lá, mais de meia hora para rodar os comentários, mas rodou. Felizmente rodou. O resultado tá aí, tá bom? Galera, 18 horas agora é o Gilberto. Seleção brasileira, Copa do Mundo, Vasco, Flamengo, Hertha Berlim, Inter de Milão, Cruzeiro, Tottenham. Carreira absurda. Muito bacana. Ele é um cara, pô, discreto na dele, nem tá muito na mídia, mas é um cara que tem uma história, pô, riquíssima. Era para ter mais visibilidade, mais notoriedade hoje em dia, mas o mundo tá muito louco, né? Muito louco. É isso. Beleza? Vamos que vamos. Daqui a pouco o Gilberto tá chegando aí. Tranquilo? Suave na nave? É isso. Ai, ai. Enquanto isso, sigam Amigos do Coração aí no Instagram. Fixar aqui, né, o Instagram pra galera ver. Às vezes eu esqueço de fazer. Às vezes eu lembro, às vezes eu esqueço. E assim vai. É assim que funciona. Ai, como se demora, cara. Meio chato fixar aqui, ó. Foi. Pronto, foi. Daqui a pouco o Gilberto tá aí. Beleza? Vamos que vamos. Fala, Galeto. Tudo bem? Na paz? Muito mais ficar preso, cara. Porra, ficando maluco. Fala, Pata. Que visual, irmão. Cabelo raspado, tu acha? Não gosto muito, não. Mas sim, pergunta ruim, não. Você tá começando a melhorar. Tava brabo. Fala, Léo, Caveira. Opa, olha quem tá aí. Nosso craque. Gilberto, seja muitíssimo bem-vindo. Como vai? Fala, meu velho, tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, cara. Você tá falando contigo aí. Tudo meu. Tá, obrigado pelo carinho, pelo respeito aí, por topar participar. Muito bacana. Beleza, vambora, João. Essa pandemia maldita aí tem feito aproximações virtuais, né?
possibilitando bater esses papos com pessoas no mundo inteiro. Isso é muito bacana. Sem dúvida. Acho que é importante, né? A gente que antes da pandemia, né, vivia numa correria, as pessoas não podiam parar um pouco para conversar e tal, estava sempre na correria, o WhatsApp bombando, os grupos de WhatsApp e tal. E eu acho que a pandemia também acelerou, né? Eu acho que essa coisa desse encontro virtual, né, essa coisa da live que eu acho que já viria para ficar, né? Já seria uma Sim, forma de poder se comunicar e eu acho que ela só fez acelerar essa questão da tecnologia, né? é a verdade. Gilberto, você mora no Rio? Estou no Rio. Eu estava lendo aqui pro pessoal, antes de você chegar, tua carreira, que é algo indescritível, enorme. São diversos clubes, América, Flamengo, Cruzeiro, Inter de Milão, Vasco, Grêmio, São Caetano, Hertha Berlim, Tottenham, Cruzeiro, Vitória, América Mineira, América do Rio e Araxá. Enorme, uma carreira enorme, de muito brilhantismo, fora seleção brasileira, Copa do Mundo. Te parabenizar pela carreira e, pô, falar que é muito bacana ter essa oportunidade. Ah, eu que agradeço, né? Acho que faz parte, né? Tem jogador que, de uma certa forma, consegue jogar por muito tempo num clube só. Obviamente que isso, Europa, né? Acontece muito. O jogador ficar, às vezes, 10, 15, 20 anos jogando no mesmo clube, mas no Brasil a gente sabe que é complicado, né? É, Mas eu acho que eu fui feliz, né? Acho que eu fui feliz durante toda essa minha carreira, essa minha trajetória nos clubes que passei, graças a Deus. É óbvio que eu falei numa transmissão ao vivo há pouco tempo que é óbvio que a gente não tem um caminhão só de flores, mas é normal. Mas eu hoje, eu parei em 2012, né? Então praticamente 8 anos depois, eu olho para trás e vejo que minha carreira foi bem sucedida. Graças a Deus eu consegui passar bem por todos esses clubes. Só, só verdade. para alertar que eu não joguei no Araxá. Na realidade, eu tinha parado de jogar e eu tinha montado uma empresa de marketing e licenciamento e acabou que eu fui lá conversar com os caras, mas na realidade eu não cheguei a jogar pelo Araxá. Então o Wikipédia está errado. Me perdoe. Me perdoe. Não, exatamente, não, exatamente. Eu já tentei mexer lá, mas não consigo, não. Gilberto, eu tenho uma passagem com você. Você deve lembrar com certeza, não comigo. Eu tenho uma com você depois, talvez você não lembre também. Mas essa você vai lembrar porque foi um evento. Eu lembro bem da final de futsal, Grajaú Tênis e Flamengo. E eu não me lembro o ano. Eu não me lembro Acho que foi 9-5. se já era adulto ou era juvenil ainda. Não, era adulto. E foi incrível. Você jogava demais futsal também, uma coisa de maluco. Grajaú Country lotado. Você lembra Isso. essa final? Sim, foi 95. Na realidade, nós tínhamos um time de juvenil que já estava jogando pelo adulto e, obviamente, tinha alguns jogadores com a idade já de adulto, né? No caso, Serginho Sapo, né? Tinha, acho que o Edu também, se eu não me engano. Acho que o goleiro Fernando, se eu não me engano, estava conosco nessa época. A maioria tinha idade juvenil e o Grajaú colocou essa equipe de juvenil que era muito forte, porque a gente já vinha jogando praticamente quase 2 Taças Brasil juntos. Nós somos vice-campeão em 94, se eu não me engano, e em 95 também. A gente perdeu para a Sumov em 94 e em 95 a gente perdeu para o Impro. Então, o Grajaú acabou subindo esses atletas do juvenil pro adulto. Sim. E aí a gente também conseguiu levar o clube, o Grajaú Tênis, para a final com o Flamengo e a gente conseguiu ganhar do Flamengo também, que tinha um time também forte. Isso foi em 95 e a final foi no Country, né? Foi. Agora, Gilberto, é uma coisa rara que aconteceu. Pode me explicar. Você já era atleta do Flamengo no futebol de campo na época? Ou você ingressa ao futebol de campo mais tarde? Eu não me recordo, confesso. Não, jamais. Se eu fosse atleta do Flamengo, eu não ia poder jogar essa final contra o Flamengo, né? Na realidade, eu só fui para o Flamengo um ano depois. Eu fui para o Flamengo em 90. Aliás, eu fui para o Flamengo em novembro de 95. Essa final, se não me engano, acho que foi em meados de agosto, se eu não me engano. Eu não me lembro bem qual foi o mês, mas Aham.
Foi mais ou menos isso, porque na realidade eu já jogava campo na América e jogava futsal no Grajaú Tênis. E eu já tinha me profissionalizado na América, mas o América, como é até hoje, enfim, os clubes pequenos, eles tinham um calendário reduzido, porque o América jogava só 3 meses e depois parava tudo. E aí eu continuava, eu jogava o campo e quando chegava em março, abril, eu continuava a jogar o futsal porque era da onde vinha o meu ganha-pão, né? Então, eu continuava a jogar. E jogando futsal, como você abriu aí falando, eu jogava bem, né? Eu me considero assim um jogador de futsal porque foi a minha escola, né? Durante quase 8 anos eu joguei futsal, adorava, até hoje é o meu esporte favorito. Assim, eu acompanho menos hoje porque a regra mudou muito, mas e eu jogava futsal. E aí eu saí do América porque eu fui jogar futsal na Espanha em 93, se eu não me engano. Mas eu não era o que eu queria, eu joguei a Liga Espanhola, mas não era bem o que eu queria. Aí forcei lá com os caras para poder voltar para o Brasil, voltei, fui procurar o América, e o América não quis pagar o salário que eu pedia na época, porque eu ganhava praticamente US$ 1.500 na época, quando eu jogava futsal na Espanha, e o dólar era Caraca. 1 por 1, naquela época, 93, se eu não me engano, era 1 por 1. E eu Aham. fui lá pedir R$ 800 no América e o diretor que tinha lá, Antônio Tavares, não quis dar. E eu falei assim, cara, então eu não vou ficar aqui, eu vou voltar a jogar meu futsal e tal, pá, pá. E aí eu fui fazer um teste no Vasco, nesse Inter, e na época o Isaías Chinoco era supervisor do Vasco lá. Fiz Aham. o teste, passei no teste. O Abel o Nelsinho Rosa era o treinador na época. E Bacana. aí, só que aí, na hora que o Eurico na época foi falar com o pessoal da América meio que triplicou, né, o valor do meu passe, porque na época ainda tinha um passe ainda, gente. E aí ele falou que o América está pedindo muito dinheiro, eu não vou pagar isso não e tal. E saí daí meio desolado, assim, meio triste. Mas aí vocês aí Chinoco, que já conhecia meu irmão Nelly, porque já tinha trabalhado com ele no Flamengo. Ele pegou o cartão de um empresário e falou: Olha, meu filho, eu tenho aqui um cartão, essa pessoa aqui acho que pode te ajudar. Ele deve ter explicado para o empresário, na época, que era o Reinaldo Pita e o Alexandre Martins, que era Aham. empresário do Ronaldo na época, do Ronaldo Fenômeno. Sim, E aí eu sim. liguei, marquei com ele lá e tal, e pá, e fui fazer uma reunião. Eu lembro que ele depois de um tempo, ele me disse que fez um teste, porque eu cheguei lá, ele marcou o dia, só foi me atender às 5 da tarde, me deixou lá sentado, lá esperando. E ele falou que ele fez para saber se era aquilo que eu queria mesmo ou se eu ia embora quando desse a fome, né? Então eu fiquei lá de meio-dia até as 5 da tarde esperando. Porra, E aí que ele conversou covardia. comigo. E aí ele chegou lá, conversou comigo, tal, falou: Meu filho, tá, a gente já te conhece, eu vou falar com o pessoal da América, tal. E o América parece que devia um dinheiro a ele, porque ele colocou um jogador lá, o América não pagou o que tinha que pagar ele. Ele fez uma negociação lá, conversou com o América e eu saí do América. E aí ele falou: Você vai jogando teu futsal aí, tranquilo, que depois eu falo contigo e tal. E aí, quando acabou isso tudo, ele falou: Olha, eu tenho duas equipes aqui, o Corinthians e o Flamengo, para colocá-lo. E aquilo ali mexeu um pouco comigo, tal. Eu fui jogando futsal e assim a sorte, né? E calhou da gente jogar a final contra o Flamengo. E nesse jogo estava lá o Michel Assef, que era vice-presidente do clube na época, o presidente era Kleber Leite, e o Romário foi Nessa assistir final que o eu te jogo falei, que o Michel porque tava lá. Michel estava lá, Michel Assef estava lá, e o Romário também estava porque ele foi assistir o Robertinho, porque o Robertinho era muito parceiro do Romário, um goleiro, depois fez sucesso na futebol de areia. Meu parceiro. E aí o Romário estava lá vendo o jogo e tal, o Roberto falou que deu uma força para ele, pô, tu tem que ver o irmão do Nelly jogando. E dali eles me contrataram, através do Reinaldo, para que eu me apresentasse ao Flamengo em 95. E aí eu me apresentei nos juniores do Flamengo em 95, em novembro, e já em janeiro de 96 eu me apresentei ao Joel. Pô, que bacana, cara. Eu não sabia que essa deixa que eu te dei, desse fato que eu tava no ginásio, tivesse todo esse enredo. Eu não sabia que aquele jogo tinha sido o alicerce do processo. Porra, coisa bacana.
Exatamente. Mas é que eu falo, né? A gente às vezes pensa que o cara às vezes te chama para ir para o lugar e aí, não vai dar em nada, pô, não vou É, ali e tal. E aí a coisa acontece justamente nessas horas que a gente menos espera, né? E eu acho que ali deu um passo bem grande na minha carreira, até porque também eu marquei gol na final. Então isso sim. tudo, obviamente, deve ter dado uma ajudada, né? E outro fato que eu tenho contigo, a gente se cruzou acho que uma ou duas vezes, mas conheço teus irmãos, o Eide, conheço a galera, o Rodrigo, Isso. e Rodrigo. tô sempre com o Salgueiro, com o Felipe Neguinho, com o Serginho, com a rapaziada toda que Isso. você conhece bem. A gente teve uma pelada de final de ano, você não vai lembrar, talvez você lembre da pelada, mas do lance você não vai lembrar. Eu tava no teu time, já gordinho, né, fumante e tal, lento, caiu uma bola para mim lá naquela quina na linha de fundo e eu não tinha mais gás para sair dali. E eu vou te contar porque eu estou falando isso, porque isso nunca mais vai sair da minha cabeça. Isso deve ter uns 10 anos, sei lá. Caiu para mim ali e eu já não tinha mais. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. É que a tua imagem está meio embaçada, mas tá bom, vamos embora. Não, eu tô te É, ouvindo. caiu para mim a bola ali e eu já não tinha mais gás para sair dali. Me cercaram. E eu, pô, nunca joguei nada profissionalmente, nada disso. Peladeiro. Veio um moleque me marcar, devia ter seus 20 anos, todo musculoso, sarado, magrinho. Eu falei, como é que eu vou sair daqui? Eu dei o elástico e o elástico caiu certinho. Sabe aquele que vai no padrão FIFA? O elástico todo. O moleque foi pro lado, eu fui pro outro, você no meio do campo fez assim, ó. Eu não lembro, Eduardo. Isso, quando foi isso? Cara, foi uma pelada de final de ano lá no Salgueiro. Talvez o Eide possa lembrar aí qual foi o ano. Tava eu, você, Eide, Nélio, tava Lequinho, uma galera. E, pô, eu já fora de forma, fumante, o elástico entrou perfeitamente, aquele de novela. Foi o elástico, o moleque ficou sem pai nem mãe. Aí tu no meio do campo pensou, ih! Isso é bom, né? Elástico sempre é bom, né? Bem dado é sempre bom, né, Eduardo? Exatamente. E, Gilberto, antes de falar da tua carreira, que pô, foi extremamente vasto que eu falei aí, o que você faz hoje? Tá trabalhando com jogador, tá trabalhando em outros ramos, ou tá só curtindo a vida, fazendo o tempo passar sem pressa? Não, eu estou estudando, né? Tô fazendo o curso da CBF de gestão, né? Eu acho que é importante. Você está sempre se capacitando, né? Estou tentando ver a possibilidade de poder voltar ao futebol, mas não queria voltar como treinador, queria voltar como de repente um coordenador técnico, um diretor de futebol, que pudesse fazer o elo ali, né, entre jogador, comissão técnica e a direção, né, do clube. Então Sim. eu tenho que estar estudando, tenho que me capacitar para que eu possa ter oportunidade de poder voltar a trabalhar, né? Então, trabalhei em muitos clubes, grandes clubes, e se tiver a possibilidade de poder ter entendimento do que é o futebol fora das quatro linhas, né? Porque às vezes a gente se envolve muito ali com o que acontece dentro, e agora, depois que parei de jogar, eu tenho que criar me capacitar, né? Aprender um pouco mais como é que funciona o futebol fora das quatro linhas para poder ter oportunidade de trabalho. Bacana. Gilberto, você é um cara muito discreto, era assim jogando, além de jogava demais, demais, defendeu as cores do meu time brilhantemente, eu sou vascaíno. Se quiser atender, atende, aqui nós estamos em casa. Aqui a gente Não, está em porque eu casa. tô olhando, porque minha esposa está aqui, eu tô vendo que não está atendendo, ela deve estar lá deve estar fazendo, deve estar ocupada, né? Se quiser atender, tá em casa. Não, Fique à tranquilo, vontade. tranquilo, tranquilo. Vamos embora. Então, Gilberto, você sempre foi um jogador discreto, elegante, sempre foi um cara muito correto e tal. E passa isso, que continua sendo depois de parar.
sempre na sua, não é um cara midiático e tal. Você acha que não ter a carinha toda hora na televisão atrapalha um pouco esse processo de migração do jogador para o dirigente? Ah, eu acho que a minha carreira foi assim, né? A minha vida sempre foi assim. Eu nunca fui muito espalhafatoso, né? Eu nunca está aparecendo muito na mídia e tal. Eu sempre procurei fazer o meu bem feito em casa e tal, né? Eu acho que às vezes sim, né? Eu acho que às vezes atrapalha, mas acho que se o cara tiver bem capacitado, o cara tiver entendimento de como funciona essa máquina que é futebol, né? Fora das quatro linhas, e o cara, para que ele possa ter oportunidade, eu não vejo problema de repente o atleta não estar na mídia. Não tô te ouvindo. Não tô te ouvindo. Pessoal, não tô te ouvindo, não. O som, o som foi embora. Pessoal, vocês estão ouvindo o Gilberto? Vocês ouvem o Gilberto e a mim? Como é que tá? Como é que tá aí? Sem som os dois? Os... Galera, tinha um probleminha com o Gilberto aqui. Gilberto, dá um alô aqui que o pessoal tá falando que você tava sem som e sem imagem. E comigo tava normal. Talvez seja tua internet aí alguma coisa daí. Aí, tá, o pessoal tá falando aí. Tá, eu com som, ele não, né? Tá bom, obrigado. Beleza, beleza, obrigado. Dá um alô aí, Gil. Ok, ok, entendi. Valeu, beleza. Cangaça, beijo. Te amo. O meu tá bom, né? Tá bom, tá ótimo. Beleza. Gilberto na área aí. Fala, Edu, beleza? Craque, acho que Beleza, foi, cara. aí, foi aí que travou. O pessoal falou aqui que Deve ter foi aí que sido, travou. cara. Deve ter sido, deve ter sido. Então eu não vejo dessa forma, assim, eu não vejo que talvez tenha as portas fechadas. É que, na verdade, já há uma tendência de não ter mesmo oportunidade para o ex-atleta, né? Até pelo processo 10, 15, 20 anos atrás, de que foi dada a oportunidade para alguns atletas e talvez alguns atletas não souberam aproveitar essa oportunidade e criou-se Perfeito. criou-se Preconceito. um preconceito muito grande em relação a isso. E agora está sendo retomada, né? Acho que muitos atletas hoje já vão preparando a carreira melhor para que quando parar de jogar já tenha essa possibilidade já de assumir um posto de repente na direção do clube. Então acho que é isso. Bacana. Gilberto, abri aqui a entrevista para quem estava desde o início, falando da sua carreira, que é belíssima. Belíssima, belíssima. Está falando de grandes clubes do Brasil, grandes clubes lá de fora, do time aqui do Rio, que a galera gosta mais. Eu sei que você jogou nos dois clubes de maiores torcidas do Rio de Janeiro. Como é que foi? Como é que foi para a Europa? Como é que foi jogar no futebol europeu? Se o Wikipedia não estiver errado aqui, e minha cabeça lembrar, Internacional de Milão, Hertha Berlim e Tottenham, ok? Ainda teve uma passagenzinha na Espanha, né, antes, né, com o futsal. Mas, Ah, sim, é. é, mas a minha primeira experiência foi com futsal. Eu saí do Grajaú em 93, se não me engano, 93, 94, e fui jogar em Múrcia, na Alcantaria. Papeles Beltrán era o nome do patrocinador, né? Papeles Uhum. Beltrán, Alcantaria. E era uma regiãozinha, um pueblo, que eles chamavam, né? Um municípiozinho lá de Múrcia. E foi uma experiência espetacular, né? Porque eu saí daqui, fui jogar na maior liga de futsal que existia na época, que era a Liga Espanhola. E ali eu tive contato com alguns brasileiros que já estavam lá, tive contato com o Cupim,
que também foi um grande jogador de futsal aqui no Brasil. Sim. O treinador era o Paulo Eduardo, era Padu, Padu me levou também. E eu também fui muito feliz lá. Eu saí daqui com acho que com 18 anos e tive esse contato com a Liga Espanhola e foi espetacular, foi maravilhoso, mas não era o que eu queria, né? Na época, com 18 anos, obviamente, né, estava mais era naquela onda precisando do dinheiro do que outra coisa, né? E aí eu aproveitei, fui, vivenciei a Liga Espanhola, porque realmente todo atleta na época que jogava futsal gostaria de jogar fora e, enfim, eu fui, gostei Sim. muito do que vi. E aí depois, em 99, eu fui para a Inter de Milão. E aí já foi diferente, porque já era jogando futebol de campo. Eu era jogador do Flamengo, tinha sido emprestado ao Cruzeiro em 98. E ali mesmo, de 98, quando acabou a competição em dezembro, eu fui para a Inter de Milão. E aí foi difícil, porque a minha adaptação foi complicada. Eu cheguei lá no meio da temporada. A Inter de Milão já tinha jogadores consagrados, né? O Ronaldo, Fenômeno, já tinha o Baggio, já tinha Paliuca, Bergomi, Djorkaeff, enfim, e tinha muito jogador Só bom. bravo. Só e jogador de nível, assim, a seleção italiana praticamente, né? Então é só jogador que tinha poder, né? Que tinha nome, né? E minha adaptação foi muito ruim. Para eu conseguir jogar foi difícil. Apesar do treinador, que era o Luchesco, que o Luchesco hoje é treinador do Shakhtar Donetsk Ok. e gosta muito do brasileiro, né? Tanto é que o Shakhtar tem lá, sei lá, 6, 7, 8 jogadores Sempre, sempre, brasileiros jogando. sempre. E ele gosta muito do jogador, ele fala bem português, mas eu não consegui me adaptar. E aí eu voltei para o Brasil, fui para a Alemanha em 2004, saí em 2008, fui para a Inglaterra. Então, eu posso dizer que minha experiência no futebol europeu foi muito boa, né? Principalmente na Alemanha. Eu não tive problema de adaptação na Alemanha, foi muito rápido, apesar do idioma ser muito mais complicado que o italiano. Imagina. Mas eu acho que na Alemanha eu consegui me firmar, porque já estava mais experiente, 28 anos, e a cabeça melhor preparada para o que eu ia enfrentar, e eu consegui fazer 4 boas temporadas vestindo a camisa do Hertha. Bacana. Gilberto, você acha que hoje em dia essa ida e vinda 3 vezes à Europa, pelo teu futebol e pouco se importava a idade, hoje em dia seria mais difícil? Hoje em dia a molecada está indo muito cedo, passou de uma idade e não vai mais? Dá um exemplo claro aqui de um jogador com bastante sucesso, que é o Everton Ribeiro, que é jovem, talvez o Cebolinha até esteja com dificuldade de ir para a Europa, para um grande centro, mesmo com 24 anos só. Você acha que o mercado mudou em relação a esses tempos? Muda, né? Muda sempre, né? É o que eu estou falando. Eu saí daqui, por exemplo, para a Alemanha com 28 anos, né? Isso hoje é quase que impossível. Hoje é mais complicado de Verdade. um atleta sair com 28 anos e jogar num grande centro, né? Porque o cara pode até ir para a Europa, mas já não vai jogar num grande centro. Isso, Então, isso. é como você disse, hoje os clubes contratam um atleta já com 16, 17 anos, os atletas às vezes ficam lá. Muitas das vezes a gente ouve falar, o brasileiro está jogando no Napoli, o brasileiro está jogando no, sei lá, no Shakhtar, e a gente nem viu o jogador jogar aqui no Brasil direito, né? Então, Sim, porque já vai muito cedo. sim. E essa questão do cara bater e voltar e voltar para a Europa novamente, eu acho muito impossível, eu acho muito difícil, né? Eu Quando o também acho. jogador sai muito novo e bate na Europa e não se adapta, eu acho que ele não retorna mais. Aí os clubes europeus que têm grana, que têm poder, eles vêm aqui, contratam outro, emprestam esse jogador para algum lado. Eu gostaria de, na época, por exemplo, que se eu tivesse a cabeça na realidade que tenho hoje, eu não teria voltado da Inter. Eu teria, de repente, pedido para ser emprestado para um time menor, de menor expressão na Itália, para poder conhecer melhor Sim. a liga, né, da italiana e conhecer melhor e tentar me adaptar ao italiano e tal. Mas é como você falou, né? Hoje é bem mais difícil. O atleta hoje está com 17 anos e dificilmente ele quando
não fica na Europa, volta para o Brasil, dificilmente ele retorna. Tem, obviamente, casos que, né, de jogadores Claro. que conseguem, mas tem jogadores que conseguem, mas é mais difícil. Gilberto, queria falar com você sobre seleção brasileira. Você jogou a Copa do Mundo e é o ápice do ápice do ápice do ápice de um atleta. E como é que é para o atleta chegar à seleção brasileira e disputar, defender o país no maior campeonato do mundo? Queria que você falasse um pouquinho para essa galera que está vendo mais jovem aí, essa galera que acha que jogador não pensa em seleção, essa galera aí que acha que seleção não é um atrativo para o atleta. Queria que você falasse um pouquinho. Ah, assim, é difícil, né? Porque para mim, né? Eu posso falar por mim, né? Foi um sonho realizado, né? Eu, desde quando virei jogador profissional, acompanhando a Copa do Mundo, obviamente, acompanhando a Copa de 82, 86, a Copa de 90, a Copa de 94. Eu sempre me imaginei um dia podendo vestir a camisa da seleção brasileira. E eu sabia que eu só poderia vestir a camisa da seleção brasileira se eu treinasse muito, se eu me abdicasse de tantas outras coisas como me abdiquei da minha vida, se eu seguisse exemplos de jogadores que tiveram sucesso na vida, enfim. E eu fui fazendo isso, né? Aos poucos, fui tentando me cercar de pessoas que pudessem me ajudar de uma certa forma, e muitas pessoas me ajudaram nesse processo. Mas é óbvio que essa conquista ela é individual. Se o cara não quiser, ele não vai chegar. Agora, se o cara quiser, ele tem que lutar e ele conquista, porque vai ser o esforço, né, do trabalho dele que vai fazê-lo chegar à seleção brasileira. Então, para mim, foi um sonho realizado. Minha primeira convocação, de saber que eu estava talvez no meu melhor nível técnico e físico, e depois a afirmação dentro da seleção brasileira, porque não adianta só você ser convocado e depois não ser convocado mais, você tem que mostrar para o cara que você tem condição de continuar, e era muito isso, ele é só muito chamado, nem é jogo, e aí você só retorna, sei lá, um mês depois para um jogo, e você tem que mostrar para o cara que você está ali, que você pode jogar, que você tem que passar confiança para o treinador de que ele pode te convocar, que ele pode te chamar, que ele Perfeito. pode te colocar para jogar. Então é isso, né? Para mim foi um sonho realizado, foi um objetivo alcançado. Acho que foi o sucesso do meu trabalho, porque eu consegui, como eu te falei, me abdicar, treinar e sempre persistir, né? Porque muitas das vezes eu achava que não ia conseguir, achava que não ia dar, que a coisa estava difícil e tal, mas ela chegou e, enfim, graças a Deus eu consegui dar 2 Copas do Mundo. Gilberto, você jogou em mais de uma posição e com extrema eficácia em ambas. Se tivesse que escolher hoje, a gente vai ficando velho, vai ficando maduro, vai dando saudade das decisões lá de trás que a gente tomava quando era menino. É normal, essa é a graça da vida, né? A Da gente vê vida. que vai mudando as coisas. Você teria sido lateral, teria sido meia? Qual a posição que te deixou mais confortável como jogador de futebol, como experiência de bola? Eduardo, eu acho que eu não teria mudado nada na minha vida, não, cara. Eu acho que na minha carreira, né, na realidade, eu acho que a chance de mudar de posição, acho que ela veio na hora certa, sabe? Eu acho que o Tite me deu a oportunidade, eu comecei ali como... na realidade, eu lembro bem que eu fui no América fazer teste como meia esquerda, meia armador. E aí o seu Aham. Djalma, na época, que era bastante respeitado dentro do clube, né, e tal, por ter revelado bastante jogador e tal, ele virou para mim e falou assim, eu vou botar você de ponta esquerda. Aí eu falei assim, tá bom. Eu jogava de ala, né, no futsal, então pelo lado esquerdo eu sabia fazer qualquer função, porque eu já era canhoto, né? Então eu falei, pode me botar lá. Aí eu joguei o iniciozinho como ponta esquerda, aí ele me pegou, com 15 minutos, 10 minutos ele me tirou, ele me botou de meia,
E aí eu joguei mais uns 15 minutos, 20 minutos de meia, e aí depois ele me botou para lateral esquerda. E eu já estava achando que ele não ia ficar comigo, não. Eu já estava achando que ele ia me passar, né? Eu falei, porra, o cara me botou de ponta, de meia, o cara tá, porra, tá de sacanagem comigo, né? E aí, quando ele me botou na lateral, ele foi fazer tal, aí ele virou para mim e falou assim, ó, eu gostei de você jogando de lateral esquerdo, você vai ficar comigo de lateral esquerdo. E aí ele fez aquela peneira toda, uma porrada de gente e tal, e eu comecei a jogar com ele de lateral e fui titular com ele de lateral esquerdo. Então, assim, eu só vi ser meia em 2003 com o Tite. E aí, na época, a gente estava jogando a Libertadores, estava no Grêmio jogando Libertadores, Rodrigo Fabri saiu, que era o meia nosso, ele estava emprestado do Real Madrid, foi embora, o Tite ficou meio que sem jogador para botar na função, e ele falou para mim, olha, eu jogava de ala no Grêmio, ele falou assim, eu vejo você como meia, você tem toda aí, né, aquela coisa, falou, você tem todas as valências técnicas e táticas para ser meia, eu com medo danado, com um cagaço, porque não tinha jogado de meia. E eu falei assim, porra, daqui a pouco esse cara vai me barrar aí mesmo que eu não vou jogar, né? E eu falei para ele, professor, o senhor vai arrumar um problema. Porque a gente jogava de 3-5 terceiro zagueiro pelo lado esquerdo, né? E Aham. aí ele desconfigurou a equipe, ele voltou para o 4-4-2 e botou o Roger de lateral esquerdo com dois zagueiros e o Anderson Lima no lado direito. E eu era lateral esquerdo. Então, se eu não jogasse bem de meia, eu voltaria para a lateral esquerda. Só que o Roger era o Roger, capitão da equipe, tinha moral pra caramba lá em Porto Alegre e tal. E eu falei para ele, professor, você vai arrumar um problema, porque se eu não render no meio, eu vou querer voltar para lateral. Só que na lateral eu sou mais eu. Eu falei para ele assim, eu falei, eu sou É mais isso eu, e eu aí. vou querer jogar na lateral. E aí eu falei, e o senhor vai ter que. E eu falei para ele, o senhor vai ter que botar o Roger no banco, porque eu que eu vou jogar. Pode não ser no primeiro jogo, no segundo, mas eu vou jogar. E aí ele falou assim, não, meu filho, você vai jogar, você vai ser meu meio e tal. Eu falei, tá bom, então vamos lá, vou te ajudar, vou ajudar o grupo aqui e tal. E aí eu joguei o primeiro jogo de meia e não me senti bem, sabe? Eu acho que eu não tinha jogado bem, porra, falei, caraca, quase não toquei na bola, não dei passo para ninguém. Meio armador não é isso, meio armador tem que, porra, tem que pegar, tem que pifar os caras, tem que criar as Sim, jogadas e tal. sim. E aí ele virou para mim no jogo, eu tava meio para baixo assim, eu falei, nada, vou falar uma coisa aqui, tu jogou muito hoje. E aí eu vim entender que era a psicologia dele, né? Ele, na verdade, estava me dando força, porque eu sabia que não tinha rendido nada, mas ele falou que eu tinha jogado demais, que eu tinha jogado muito, que eu tinha ajudado ele, que queria que eu jogasse no meio. Aí eu falei, então tá bom, já que eu. Se eu tô dizendo, eu tô pensando que eu não joguei nada, tu tá dizendo que eu joguei pra caramba, eu vou ficar no meio então e vou ajudar. E aí a coisa começou a fluir. E acabou que ele saiu foi mandado embora. A gente acabou sendo eliminado da Libertadores, houve um problema muito grande e tal, aquela coisa, pressão da torcida, ele saiu e o Adilson Batista, quando assumiu, me manteve de meia e eu consegui assim ajudar o clube a se livrar de um rebaixamento em 2003, que a coisa estava bem complicada, Sim. e a gente conseguiu permanecer com o Grêmio na primeira divisão. E no ano seguinte eu já tinha saído, já tinha ido para a Alemanha e o Grêmio acabou caindo para a segunda divisão em 2004. A partir daí, Gilberto, você vira meia definitivo ou você ainda oscila? Não, é por conta da seleção brasileira, né? Porque quando eu fui para a Alemanha, eu já fui como meia, né? Que jogava com duas linhas de quatro e eu Tá. fazia o lado esquerdo ali, né? Na Na segunda segunda linha. linha. Ok. Na segunda linha, pelo lado esquerdo. E aí, quando eu era convocado para a seleção brasileira, eu já era convocado para ser reserva do Roberto Carlos, que o Parreira já me chamava para ser reserva do Roberto Carlos. Então eu não era meia, mas era lateral. E aí ficava nessa troca, né? Hora eu jogava de meia no Hertha e quando ia para a seleção eu era lateral. Aí voltava para o Hertha jogava de meia.
Aí o Parecido com o Parreira me Daniel Alves convocava, eu agora. vinha de lateral. Parecido É, com o mais ou Daniel menos Alves. isso, mais ou menos isso. Exatamente, exatamente, mais ou menos isso. Entendeu? E aí ficava nessa função, né? Então, assim, é óbvio que a gente não perde nunca. Daniel não vai perder nunca a, a característica dele, que é ser lateral direito, né? Mas ele ganha muito jogando de meia porque ele já sabe ajudar ali, ele ajuda, obviamente, o lateral acompanhando, enfim, a lateral e tal, mas hoje ele é meia, então ele não perde essa característica que foi o que aconteceu comigo. Entendi. Gilberto, você acha que a tua geração de laterais era incrível para mim? Incrível, incrível. A galera da idade perto, para mim, eu sou muito fã do Felipe, muito fã do Felipe. É, Você, Felipe, Serginho, Roberto, Atirson, foi uma geração, acho que é uma geração mais rica de laterais que a gente teve no. Que eu me lembro, eu tô com 39, eu lembro as opções antigamente, hoje em dia não mais. Depois da tua geração, não mais, né? E acredito que seja com muito orgulho que você chegou a 2 Copas, disputando com essa galera de altíssimo nível, e ainda tendo o Roberto como titular absoluto da seleção brasileira. Acho o Roberto um excelente jogador, mas não acho, na minha visão, posso estar completamente errado, que ele merecesse essa titularidade tantos anos. Eu acho que tiveram oscilações e jogadores que podiam ter tido brecha para jogar ao longo desse tempo. Isso, você, o Atirson, o Serginho, acho que o Roberto acabou matando uma galera de jogar mais vezes pela seleção brasileira. Cara, eu vou te falar, é muito difícil mesmo, né? Porque você citou alguns, eu vou te citar. Eu tenho uma lista aqui, que enquanto você estava falando aí, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, assim que vem à memória, né? Rápido. E, enfim, você falou no Atisson, no Felipe, aí tem o Roberto, aí Você, eu vou Serginho. botar. Não, aí eu, Serginho. Aí eu vou colocar nessa lista aí. Tem o Júnior do Palmeiras, Sim, César, que jogou no São Caetano, que depois foi para Lazio. Você sim, tinha Silvinho do Corinthians, sim, você tinha Gustavo Neri, você tinha Fábio Aurélio. sim. Então, assim, eu às vezes ficava muito revoltado, né? Porque eu jogava. Aí chegava no final do ano, eu falei, porra, agora acho que eu vou ganhar a bola de prata, cara. Eu acho que, porra, o meu ano foi perfeito. Aí o meu nome não estava nem entre os 5 primeiros, né? Porque era tanta gente boa que eu acho que quem votava ficava indeciso, ficava difícil para o cara poder votar Sim. num nome dentro dessa lista, por exemplo, que eu te dei, né? Então, assim, era muito jogador bom. Então, na minha época, eu fui chamado para ser reserva do Roberto Carlos. E eu sabia que era reserva do Roberto Carlos. Eu jamais teria a pretensão de roubar a vaga de um jogador com um nível técnico que tinha o Roberto Carlos. Mas é óbvio que a gente, como atleta, a gente quer sempre jogar, a gente quer sempre aparecer, a gente quer sempre ajudar e tal. Mas eu sabia o meu lugar dentro da seleção brasileira. Acho que isso fez com que eu permanecesse durante muito tempo, porque entre a minha primeira convocação e a minha última convocação foram 7 anos vestindo a camisa da seleção brasileira. Eu comecei em 2003, foi a minha primeira convocação, e minha última convocação foi em 2010 para a Copa do Mundo. Então, isso não é pouco para um jogador, né? É porque é Não, como você falou não. lá, é como você falou nisso. Eu não era um jogador de mídia, eu não era um jogador que hoje tem de Instagram, nunca fui. Hoje o cara dá um chute, posta no Instagram, no Facebook, a repercussão que dá é muito maior. E eu nunca fui um jogador desse tipo. Eu não era um jogador que era amigo, por exemplo, de repórter, que ficava ali toda hora uma matéria, toda hora falando. Não, eu ia lá, fazia o meu, e dentro do meu trabalho eu era reconhecido e era convocado, eu era chamado, as pessoas vinham, falavam comigo, pedia para fazer uma entrevista e tal. Então acho que isso me ajudou, porque eu sabia o meu lugar dentro da seleção brasileira, e quando eu fui convocado para a Copa, eu tive que respeitar, né? Então, assim, eu entendo o Parreira quando ele hoje fala que
ele poderia, de repente, ter utilizado durante a Copa de 2006 o Cicinho, eu e tal, que também era outra situação complicada, você barrar Cafu, por exemplo, como é que o cara vai barrar o Cafu e vai entrar com Gilberto e Cicinho vai deixar Roberto Carlos e Cafu no banco? Para o treinador é muito complicado, você também tem a confiança, né, do treinador nos jogadores, né? Então, Sim, eu entendi o Parreira, mas é o que eu te falo, cara, eu acho que a minha trajetória foi brilhante muito maneiro. eu tive que respeitar, até pela a história Sim, do Roberto e do Cafu, acho que a gente tinha sim. que respeitar o lado do Parreira também. Mas também aprendi que Copa do Mundo você tem que colocar quem está bem. E isso eu falei para o Tite na Copa de 2018, porque se você ficar esperando muito aquele teu jogador que você confia, você ficar esperando o cara render, o cara vai no primeiro jogo, não rendeu, o segundo jogo não rendeu, o terceiro, mas ele vai render, quando tu abrir o olho, tu já está eliminado e tu está esperando o teu jogador render, sendo que você tem 23 jogadores ali que têm condições de jogar. Então é só substituir e colocar. Se entre aspas, a seleção, você convoca os 23 melhores jogadores, você tem que botar quem está bem, entendeu? Então, isso eu falei para ele, porque isso para quem está ali dentro é importante e é confiança também que o atleta sente no treinador na hora que ele dá o tapa nas costas do cara e fala, meu irmão, vai que agora é a sua chance e o cara vai fazer o possível para ajudar a seleção brasileira. Eu acho que eu gosto muito do Tite, como pessoa e como profissional. Como gestão, como caráter. Tive uma reunião com ele tem uns meses atrás, durante 2 horas na CBF, falamos de futebol e foi muito bacana e eu vejo um olhar, um brilho de trabalho, sacou? Tanto nele, quanto no Matheus, quanto no Kleber. A galera, eu acho que é uma hora boa. Você que tá, porra, jogou bola no mundo São inteiro, pessoas espetaculares, são pessoas espetaculares. né? E eu acho que o Tite incorporou isso que você falou. Talvez seja a crítica mais justa e mais honesta de relação à Copa do Mundo. Por exemplo, teria dificuldade em mudar também. Talvez tivesse dificuldade de mudar, muito pelo que você falou de confiança. Mas é uma contrapartida que você também disse muito bem, que é tipo assim, ali são os melhores do país, né? Então, tipo assim, irmão, a diferença, se houver, é muito pouca. Às vezes nem tem diferença, às vezes a diferença é só de confiança, de momento. Empurra e vai embora. Pô, eu acho que ele poderia ter mudado sim. Mas engraçado, eu não julgo ele. Não, eu acho que Copa do Mundo é momento. Porque às vezes o cara vem numa temporada brilhante, o cara vai jogando, o cara ganha lá o troféu de melhor do mundo e tal, pô, arrebenta, mas chega na Copa o cara não consegue render aquilo tudo, entendeu? Então, às vezes o cara que está ali, que não teve, de repente, teve uma lesão durante o ano e recuperou, e aí o cara volta, às vezes, com uma potência muito maior de quem está jogando, às vezes, a temporada inteira, porque Pode ser. por exemplo, quem joga na Europa, o cara que chega na Copa do Mundo praticamente, o cara já chega no final de temporada, né? Então eu tenho essa tese de que, por exemplo, a seleção brasileira, se você for pegar os títulos mundiais da seleção brasileira, a maioria era de jogadores que atuavam no Brasil. Acho que é só a de 2002, talvez, que não tenha essa mesma esse 2002, mesmo. titular só o Marcos. Então, mas se você for pegar para trás, todas essas seleções, obviamente, eram de uns jogadores que atuavam no Brasil. Por quê? Porque no Brasil a temporada estava no meio, então o cara ia muito melhor fisicamente do que os jogadores que vinham da Europa. Então, se você for pegar as seleções europeias, elas já chegam na Copa com um nível físico já meio que esgotado, né? Então, isso ajuda também. Mas eu acho que é isso, assim. Eu acho que o fato de você ter 23 jogadores, o treinador tem que passar essa confiança para os 23. E não é nenhum demérito se o cara não conseguir jogar bem o primeiro jogo, você chegar para o cara e falar, olha,
eu vou botar o cara aqui que eu entendo que o cara tá numa melhor condição. Foi o que fez o treinador da. Oh, meu Deus, me fugiu o nome agora aqui, o jogo com a seleção foi da Bélgica. Da Ah, tá. Bélgica, porque ele surpreendeu o Tite quando ele inverteu. Você vê que ele nem. Aliás, ele fez uma modificação e inverteu, né, o De Bruyne de lado, porque o Sim. De O Bruyne vinha Lukaku. jogando numa posição. Exatamente, o Lukaku e De Bruyne. E aí já desconcertou. Quando a seleção brasileira foi olhar, abriu o olho para o que estava acontecendo, já estava no segundo tempo. A seleção brasileira conseguiu encurralar a seleção da Bélgica, mas já estava com 2-0 nas costas. Aí ficou difícil de recuperar. Então é isso que eu falo para você. Eu acho que essa confiança quem passa é o treinador. Por isso que eu digo que eu não quero ser treinador, justamente por isso, porque é uma função difícil. Não, eu estou falando sério, é uma função difícil e eu não Claro. tenho, e eu não teria essa, sabe? Eu acho que eu não teria essa paciência de ficar muito, porra, mas o cara, ele tá vindo bem de uma temporada, pô, ele me ajudou. Eu não ia fazer isso. Eu ia simplesmente falar, meu irmão, o cara tá melhor aqui, eu vou botar o cara, eu preciso ganhar o jogo, a gente precisa dos melhores do nível técnico. Eu nem digo porque seleção brasileira, jogadores com nível técnico é altíssimo, Claro. mas eu posso, sei lá, o cara tá no nível físico altíssimo e eu vou botar e é isso que vai ser, entendeu? Tá todo Sim, mundo sim. aqui ciente do meu esquema, tá todo mundo ciente do meu esquema tático, tá todo mundo ciente aqui do que tem que ser feito, ciente da importância que é uma Copa do Claro. Mundo, então eu não sei, assim, se eu teria. Porque, assim, era o que eu vi, assim. Eu nunca pedi explicação para treinador. Quando o treinador chegava para mim e falava assim: Gilberto, eu estou te tirando porque você está mal. Não, eu nunca perguntei isso. Mas eu sempre perguntava, eu sempre indagava os caras na seguinte questão: o que eu preciso melhorar? Você não está jogando porque você não está cruzando bem. Eu falei, então tá bom, então cruzamento. Aí eu pegava lá depois do treino e falava assim: então eu vou cruzar umas 15 bolinhas aqui. Você não está cabeceando bem. Então cruza aqui 10 bolinhas aqui que eu vou cabecear. Entendeu? Era sempre isso. Eu nunca perguntava pro treinador e falava, pô, por que tu me tirou, cara? Por que eu saí do time? Pô, por que que não... Eu nunca perguntei isso para ninguém. Eu Entendi. simplesmente chegava para os caras e falava, meu irmão, o que tá faltando para você titular? Porra, pra saber não vai dar não, porque o fulano aí tá voando, pô, tu não tá cruzando bem, tu não tá marcando bem. Eu falei, então vou fazer um treininho aqui físico. Eu vou fazer um treino de marcação. Porque aí o cara tá ali te olhando, fala, porra, o Gilberto tá treinando lá, o Gilberto, pô, tá treinando pra caramba, agora ele tá marcando bem pra caramba, acho que dá pra voltar com ele titular. Então a minha cabeça sempre funcionou assim. Porque quando o cara me colocava, o cara também não me falava porque tava me colocando. Então eu não, assim, eu jamais. O cara só falava, vai lá, agora é a tua vez. Tu não tava aí de bico, agora é a tua vez. Então, para mim era isso, assim. Eu falei, é assim que funciona? E tentava fazer o melhor sempre, né? Deixa eu só te fazer um. Muito bom. Tu não tá de pico, agora vai lá. Cara, eu só acho que mudou uma coisa nessa história toda de tempo, de jogador da seleção brasileira ser mais do Brasil, que é uma. Para mim, é uma mudança no futebol mundial, é a abertura do mercado europeu para os jogadores europeus transitarem entre os países sem contar como estrangeiro. O que aconteceu com isso, Gilberto? Além de mais jogadores de nome para fora, esses mesmos jogadores vão para clubes grandes já. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, por exemplo, nunca, em hipótese nenhuma, em 2020, o Romário e o Ronaldo iriam para o PSV. Em hipótese nenhuma, o Ronaldinho Gaúcho iria para o Paris Saint-Germain antes do Sheik. O Zico nunca teria ido para o Udinese. Então, o que eu quero dizer com isso tudo é o seguinte, hoje eu acho que o teu desejo de ter uma quantidade maior de jogadores brasileiros por conta de já estar no meio da temporada, chegar fisicamente melhor, ela fica muito difícil, Gil, porque o que acontece? Tá todo mundo indo, entendeu? Tá todo mundo indo. O futebol brasileiro ficou tão capenga, até por conta da moeda, da desvalorização do real e tal, que a gente hoje no Brasil tem os muito jovens e os mais velhos, né? Essa faixa intermediária de idade tá toda lá. Toda que eu me refiro, sempre estou falando, é uma metáfora. A grande maioria tá lá. Não tá dando para reter mais nada, entendeu, Gil? Tá todo mundo quebrado, tá todo mundo indo embora. Isso é uma linha.
E aproveitando aqui, professor Marcelo Buarque te mandando um abraço aí, falou que você é craque. Ah, professor Marcelo, gente boa, gente finíssima. Ele é. Um abraço para o professor Marcelo também, gente boa. Não, então, mas aí eu também concordo, eu acho que é isso também, né? Tem essa questão também, como a gente tinha falado anteriormente. Às vezes um atleta sai com 17 anos, o cara consegue de repente vestir a camisa do Milan, consegue vestir a camisa do PSV, consegue Sim. vestir a camisa e vai bem, é óbvio que esse atleta merece uma chance na seleção brasileira, isso é óbvio. Mas o que eu digo em relação ao futebol brasileiro é que realmente essa coisa de que a gente tem o futebol mais difícil do mundo, isso também é complicado. Não é o mais difícil, pode ser o mais equilibrado, mas o mais difícil não é, né? Porque tem muitas equipes que Perfeito, é o mais equilibrado. Não é elas têm mais ou menos o mesmo nível econômico, técnico. né? E técnico, salvando aí uma ou outra equipe que ganha um pouco mais, aí a relação de cota de TV, que pode contratar um pouquinho melhor ali e tal. Mas eu digo em relação, Eduardo, em relação à oportunidade, né? Por exemplo, Sim. eu acho que o Dudu, por exemplo, poderia ter sido convocado para a Copa. E não foi. O Dudu, O Dudu praticamente, do merece uma Copa, Palmeiras, sim. o Dudu praticamente estava 2 anos. Hoje o pessoal já fala muito no Gabigol, já fala muito no Bruno Henrique. Bruno Henrique. Eu acho que o ponto é esse aí. Você precisava mesclar, você precisava dar a chance a outros atletas que de repente pudessem. O Fábio, né, que todo mundo questiona, é Sim. um goleiro injustiçado e tal, poderia ter tido a oportunidade também. Mas é justamente isso, é a mescla. Eu não digo que todos os atletas precisam ser jogadores europeus, mas eu acho também que muita gente não acredita nisso, mas eu acho que o simples fato do cara estar na Europa já o credencia, sim, senhor, porque é o que você acabou de falar. Você tem um nível técnico. Pode ter um questionamento, né? Que o cara fala assim: na Alemanha só ganha o Bayern de Munique. Na Espanha só é Barcelona ou Real Madrid. Mas se você for pegar o time do Real Madrid, né? Se você for pegar o time do Barcelona, que são os clubes que mais recebem cotas de TV e que têm o poder de investimento, de convir que realmente os caras têm que chegar, né? Porque são clubes É com, só são, seleção. E são data FIFA, seleções, clube fica exatamente, vazio. exatamente, são seleções. Então, é óbvio que aí o cara fala assim: mas então, Gilberto, o campeonato espanhol não é tão difícil assim. Pega um clube brasileiro e põe lá para jogar, então, né? Já que, na realidade, o Carlos Alberto disse, né, que se o Real Madrid viesse jogar, se o Real Madrid viesse jogar o Campeonato Brasileiro, né, não conseguia nem chegar entre os 5 primeiros. Eu digo o contrário, você pega um clube no Brasil e põe para jogar um campeonato espanhol lá. Vai jogar um campeonato alemão e fala assim: não, Tá aqui é morto. mole. O Tá Bayern morto. o campeonato morto, só tem o Bayern de Munique. Aqui só tem o. Não, vai lá, bota lá para jogar, entende? Então, não é essa a facilidade, mas eu acho que a oportunidade, você precisa oportunizar jogadores, que é o que eu digo. O Bruno Henrique tá voando, pega e convoque, põe para jogar, vê qual é a reação do cara lá jogando contra a Itália, lá no San Siro, vê qual é a reação do cara lá jogando contra a Inglaterra, vê como é que é a reação do cara jogando. Aí você vai ter a certeza de que o cara realmente está pronto para a seleção brasileira. Esse é o ponto que eu acho, assim. Você não ter convocado o Dudu, por exemplo, para mim eu acho que foi um erro muito grande, por exemplo. Entendi, entendi. Gil, ficaríamos aqui durante 20 horas. A bola é encantadora. O tempo passa voando. Eu te agradeço de coração essa oportunidade. Um beijo para teus irmãos. Ed, Nélio, todo mundo que jogou bola, todo mundo que lá de Salgueiro. Muito Isso obrigado aí. pelo carinho. Te desejo todo o sucesso do mundo na nova empreitada aí. O que Obrigado, precisar, cara. eu puder, tô aí junto. Obrigadaço pelo carinho de poder falar comigo. E, que essa pandemia passe logo, que a gente volte a sorrir de maneira intensa. Brigadaço pelo carinho aí e muito sucesso para ti. Obrigado, meu irmão comentou, né? A gente não se conhecia. Meu irmão Sim. falou comigo, conhece muito mais os meus irmãos, umas figuraças. Só figura. Amo meus irmãos demais. Assim, adoro Edmilson, Rodrigo, enfim, Nélio, enfim. E queria agradecer a oportunidade de a gente poder estar conversando, né? Como você falou,
Acho que a pandemia também veio para que a gente pudesse repensar um pouco, né, em nossas vidas e tudo mais. A gente tem a oportunidade de estar falando aqui um pouco de tudo, um pouco da minha carreira, um pouco de futebol,